a nossa aula. Muito bem. Então, Aline, a chamada da prof, ela pediu para a Roberta colocar. A minha chamada já está no meu Ctrl+V, Ctrl+C aqui, tá? Então, mais ali para as 9h50 eu jogo para vocês, tá? Gabriel, tu foi meu aluno no La Salle, Gabriel? Manda depois um joinha, um oizinho ali no Insta ali, porque aqui eu não consigo ver tua carinha, né, bonito? E aí o professor é meio sequelado, sabe, né? Sempre fui, tá? Então, assim, às vezes é para memorizar a carinha, a não ser que tu abra aí, abre teu rostão aí, ó, coloca teu rostão bonito aí para nós, tá? Mas dá um joinha lá no Instagram, lá no Facebook. Gente, vamos lá então. E a Vivian também. E a Vitória também. Então vamos embora. Gente, seguinte. Eu vou partilhar com vocês, primeiramente aqui, que a aula 1 e a aula 2, eu gravei elas, tá certo? Gravei a aula 1, gravei a aula 2, e eu coloquei num canal que o professor tem lá no YouTube, mas também a comunidade Eu Que Lute também tem canal. Então eu já pedi para a Roberta entrar lá no meu canalzinho lá, baixar os vídeos para vocês. Se vocês quiserem já ver pelo meu canal também, aí eu estou fazendo uma propaganda sem vergonha agora, ok? O nome do canal é Deserto Filosófico, tá certo? Então o nome do canal é Deserto Filosófico, e o Deserto Filosófico lá tem uma série de vídeos que eu já fiz há uns 2 meses atrás, na minha tentativa de primeiro semestre com o projeto Eu Que Lute. Tá certo? Eu me empolguei, gravei uma série de vídeos lá, mas por enquanto esses vídeos são todos de filosofia antiga. Então agora, né, em função e graças a esse novo momento aí de segundo semestre, em que o professor está abordando filosofia e sociologia todas as semanas, eu vou ampliar então esses vídeos, obviamente. Então, a aula 1 e a aula 2 já estão lá com o material que vocês têm dentro do Drive, tá bom? Hoje, a nossa aula é a 3, ok? Aula 3. E na aula 3, que eu já vou partilhar, é bastante coisa. E eu tenho consciência de que o meu material, ele é meio poluidão, assim, né? Ele é meio poluidão, muita letra, muita palavra, muita coisa escrita. E o professor, dentro da sala, também não tem condições aqui de fazer toda a aula, ok? Mas hoje o professor vai tentar abordar as principais partes dessa aula, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui com vocês. Tá, já apareceu para vocês aí a aula 3, Filosofia e Sociologia. Senhor, licença, só para avisar que a chamada da redação está lá no chat. Opa! Obrigado, Marilise. E a aula 3, então, o professor vai apresentar agora, tá? E vamos tocar adiante esse conteúdo que ele é muito extenso, tá? E pegando um pouco o gancho do que a professora de redação estava falando, assim como pode citar filmes, assim como pode fazer citações diretas e indiretas enfim, de histórias conhecidas no Brasil, de documentários, de livros que vocês leem, de filmes, que eu achei muito interessante o que a prof falou, também dá para fazer citações dos sociólogos, dos filósofos. Então, quando a gente está fazendo aqui filosofia e sociologia, a gente também está, de certo modo, ampliando a reflexão, ampliando a tua possibilidade de argumentação dentro da tua produção textual, dentro da tua redação, tá certo? Então, esse material aqui ele é bem extenso também. Dentro da filosofia e dentro da sociologia, o professor colocou muita coisa, então eu vou tentar dividir a nossa aula hoje em 3 partes, tá? A primeira parte vai ser um panorama da história da filosofia. A história da filosofia é dividida em filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, é óbvio que o professor não vai conseguir aprofundar todas as etapas, mas a gente vai fazer aquele panorama histórico, tá certo? A gente vai fazer uma caminhada na história da filosofia. E em sociologia, a gente vai trabalhar 2 coisinhas. A primeira é identidade nacional, a nossa identidade brasileira, como é que ela é construída, né? Quando outros países olham para o Brasil, qual é a referência que eles têm de Brasil?
Qual é a identidade? Quando eles olham para o nosso país, é o país do samba, é o país do carnaval, que país é esse que se mostra e que imagem de país nós temos para o mundo? Isso é uma construção espontânea, genuína? Ela é uma construção inventada, criada? Então, trabalhar a identidade nacional é sociológico, é filosófico e gera discussão. Então, trabalhando o mito fundador da identidade, olha só o nome, tá? Aqui está na terceira linha da sociologia. O mito fundador da identidade nacional. Afinal, a nossa identidade, ela é tão reflexo do real mesmo? Ou ela é uma construção pela elite, da classe dominante? Então a gente pode trabalhar de que modo se deu essa identidade. E outra coisa que a gente também precisa falar dentro da sociologia é a visão da religião para os sociólogos. Né? Então, os pilares da sociologia falaram da religião. Então, o que Durkheim fala do fenômeno religioso? O que Marx fala da religião? O que Weber fala da religião? Tá certo? Então, são os pontos que a gente vai trabalhar hoje dentro da aula. E aquilo que o professor não conseguir trabalhar, fica como leitura aqui, ok? Se eu conseguir gravar uma aula 3, tá? Vou tentar também, e aí o professor vai jogar para vocês na rede, tá? Seja no canal que o professor tem, ou no canal também da ONG, enfim. Muito bem, vamos lá. Olhando para essa imagem aqui, meus queridos e queridas, alguém conhecia já essa pintura? Essa pintura da época do Renascimento, né? Pintor italiano renascentista Rafael, ele faz uma pintura chamada Escola de Atenas. E essa pintura, ela é uma pintura que retrata a filosofia grega, filosofia clássica, filosofia helenística, pré-socráticos. O Rafael, ele fez uma salada de filósofos da Idade Antiga. E bem no meio, bem no centro desse quadro, enfim, está os bonitos do Platão e Aristóteles, que, de certo modo, eles vão inaugurar uma das principais reflexões da filosofia. E essa principal reflexão, de certo modo, vai permear a história inteira da filosofia. Platão é aquele bonito ali que está com o dedinho para cima, está apontando o dedinho para cima. E o Aristóteles, ele está com a mãozinha no centro. Platão, ele aponta para cima porque ele acredita no idealismo, ele acredita no plano das ideias, ele acredita que a verdade precisa ser buscada à luz da razão, à luz da metafísica, à luz do imaterial. Ele acredita que a verdade deve ser buscada não olhando para a experiência concreta dos 5 sentidos, mas sim olhando, de certo modo, racional, mas olhando para as ideias, olhando para, de certo modo, também as espiritualidades. Ele é um idealista. E Aristóteles, com aquela mão ali no meio, ele representa tanto a ética de Aristóteles, que é uma ética do equilíbrio, do meio termo. O Aristóteles, ele, nesse sentido, a gente não sabe se ele, né, conviveu com filosofias orientais, mas o Aristóteles, dentro da sua ética, ele mostra uma ética rumo à felicidade e uma ética do equilíbrio. E o equilíbrio para Aristóteles, né, aquela mãozinha ali, e o equilíbrio é entre o excesso e a ausência. Então, Aristóteles, ele é o cara que ter demais é vício, não ter também é vício, e a virtude estaria no caminho do meio. Como um exemplo mais concreto para Aristóteles, vamos pensar que a coragem é uma virtude. Olha só, Aristóteles diz, coragem é uma virtude. Se eu tiver coragem demais, se eu tiver um vício pela coragem, eu vou achar que, sei lá, que eu sou os Vingadores, que eu sou o Homem de Ferro, que eu vou poder pular de paraquedas sem paraquedas, eu vou me aventurar de modo irresponsável. Mas se eu não tiver coragem nenhuma na vida, eu serei um covarde. Se eu não tiver coragem na vida,
eu vou ter medo de vencer, eu vou ter medo de crescer, eu vou ter medo de progredir. Então, Aristóteles entende aquela mãozinha bonita dele ali, que a vida está no centro, no centro, perdão, está, né, na justa medida que ele fala, e ao mesmo tempo no mundo real. Ele é um realista. Enquanto Platão entende que eu preciso olhar para o céu para buscar as minhas verdades, Aristóteles entende que eu tenho que olhar para a realidade concreta. Ele é o realista. E esse antagonismo entre ideias e realidade, ela vai, então, gerar uma discussão até hoje na história da filosofia, tá certo? Qual é a diferença, rapidinho aqui, de história da filosofia para a filosofia da história? A história da filosofia é o que o professor quer fazer, te contar etapa por etapa, contexto por contexto, ok? Desses períodos da filosofia. A filosofia da história, ela é, como eu posso te dizer, ela é uma filosofia que julga, ela é uma reflexão que julga como a humanidade interpreta essa história. Porque o professor vai falar um pouco de filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, de acordo com a visão de um grupo de filósofos, de acordo com a visão de historiadores que estudaram. Mas esses historiadores interpretaram de uma maneira, ok? Sabe aquela questão histórica sobre quem conta a história? Às vezes, e a gente sabe que a história ela é muito contada, ou mais contada pelos vencedores do que pelos perdedores. Então, a gente tem muitas vezes livros de histórias antigos que o que está escrito ali é a interpretação do colonizador e não do colonizado. Então, a filosofia da história, ela faz essa reflexão sobre os modos de entender a filosofia, tá certo? Bom, dentro dessa filosofia e dentro dessa história, gente, qualquer coisa, pergunta aí, tá bom? Pergunta para não ficar tão monólogo, tá? Mas estão acompanhando até aqui? Estão acompanhando? Sim, senhor. Dá-lhe um ok aí, tá bom. Então, esse museu vivo de ideias, né? Tem uma fala do Leandro Carnal que eu acho sensacional, que o Leandro Carnal diz que a filosofia é uma conversa com os mortos. E se a gente for analisar, ele está, né, com toda a razão. Dentro da filosofia, da sociologia, da história, da antropologia, enfim, a gente conversa, a gente lê, a gente busca o entendimento mais no contato daqueles que já se foram, mas que deixaram um legado de suas ideias, do que com os vivos. Então, a história, a filosofia, ela é um museu vivo de grandes ideias. A gente sabe que ainda a filosofia ela é mais focada no Ocidente, mas hoje existem linhas, obviamente, abertas, linhas revolucionárias e de resistência, que entendem que, filosofia africana, filosofia oriental, filosofia árabe, são filosofias que valem a pena serem estudadas. Ainda o Enem tem um foco mais nessas filosofias da política, filosofias que falam sobre democracia, filosofias que falam sobre a estética, filosofias que falam, então, sobre esse cânone ocidental. Mas o que a gente espera é que cada vez mais a gente tenha abertura para estudar outras filosofias. Como diz aqui, Loren, os homens se vão, mas as ideias permanecem vivas. É esse o legado. Perfeito. Bom, começando aqui um pouquinho sobre filosofia antiga. Gente, a filosofia antiga, ela, tentando resumir também, é a busca da razão, é a busca do entendimento da realidade do modo mais racional possível. O início da filosofia antiga é a tentativa de sair da mitologia. Eles usavam a mitologia para tudo. Aquelas perguntinhas da onde eu vim, quem sou eu, para onde vou, perguntas sobre até mesmo o clima, quando eu falo clima, tá? Eles usavam as histórias mitológicas, inclusive, para explicar as estações do ano. Então, o inverno, o que é o inverno? O que é a primavera? O que é o verão? Eles não tinham uma análise da natureza, eles não tinham uma análise climática. Então, eles usavam a mitologia na tentativa de explicar tudo que eles podiam.
E o início da filosofia é a tentativa de sair da mitologia, é a tentativa de dar um pouco as costas, fazer com que essa religião fique no ambiente privado e não vá tanto para um ambiente político. A primeira forma de filosofia que vai surgir na Grécia, como o professor colocou ali embaixo, são os filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles ainda... e aí vamos lá, né? Por que pré-socráticos, tá? Pré-socrático não significa que todos vieram antes de Sócrates, todos morreram e depois nasceu Sócrates, tá certo? Então, o pré-socrático é aquele que criou uma filosofia voltada para a natureza. A principal questão a ser respondida pelos pré-socráticos era a origem do mundo. Afinal, qual foi o elemento originário e criador de tudo que existe? E aí, em outra aula, a gente vai abordar melhor, porque existem vários pré-socráticos, e cada pré-socrático tem um entendimento sobre a origem do mundo. Esse tipo de pensamento é pré-socrático. Quando aparece Sócrates, ok, Platão e depois Aristóteles, mas principalmente Sócrates, Sócrates ele vai mudar a discussão. Sócrates ele não está preocupado com a natureza, com a física. O Sócrates ele está preocupado com questões mais concretas, com questões da antropologia. Fala, Marilise. Sora, eu tenho uma dúvida. A filosofia, ela fala sobre religião ou ela questiona? É a filosofia da religião. Ela questiona, né? Ela, lá na Idade Média, que é o que a gente vai chegar agora, existe uma grande assim, divisão. Tem pessoas que vão dizer que na Idade Média não houve filosofia. E tem pessoas que vão dizer que na Idade Média houve uma filosofia cristã. Porque quando chega a Idade Média e quando a igreja ela começa a se preocupar com a influência, né, com a influência política, cultural de toda a Europa, eles vão tentar, enquanto igreja, provar de modo racional a existência da divindade, a existência de Deus. Então, para alguns, o que acontece na Idade Média foi somente teologia. Ela levanta questões, com certeza. Nunca, a palavra nunca e a palavra sempre é complicado, mas enfim, mas o que a gente vê, o que a gente percebe da filosofia? Dificilmente tu vai ver algum filósofo, né, em outros lugares que não o medieval, porque o medieval vai dizer concretamente, tá? Questionando a existência de Deus no sentido se ele existe ou não. Então, a maioria dos filósofos, eles têm religião, eles têm religiosidade, eles acreditam na divindade? Sim. Quando é que essas questões que a Mara está trazendo, né, levantam questões, a filosofia contemporânea vai começar a trazer questões. Porque na Idade Média, ok, ninguém vai, de certo modo, dizer que Deus não existe. Pelo contrário, todos eles ali estão convictos da existência da divindade e eles vão... Só que eles sabem, ok, olha só, a filosofia entende ali, os filósofos entendem que eles não podem colocar a fé a goela abaixo. Embora, muitas vezes, aconteceu isso, ok? Só que eles não podem fazer isso. Então, Agostinho, Tomás de Aquino, esses filósofos, eles vão tentar provar pela razão a existência de Deus. Só que para algumas pessoas isso não é filosofia, entendem? Isso é teologia. A filosofia, né, vamos pensar assim, um conservador da filosofia, vai entender que, eu preciso usar o meu raciocínio, eu preciso provar por evidências, provar não somente numa argumentação, mas por evidências aquilo que eu estou falando. Então, a filosofia, ela é a tentativa de ser totalmente racional. Mas o que acontece na Idade Média? A filosofia, ela se torna uma filosofia religiosa. A igreja, no século IV, V, proíbe o ensino da filosofia e traz uma filosofia embasada na escritura bíblica. Então, afinal, foi filosofia? Não foi? Se eu entender que a filosofia são todas as tentativas de explicar as realidades, se eu entender que filosofia são todas as tentativas de compreender e de analisar,
as relações, as pessoas vão dizer que a Idade Média também teve filosofia. Se eu entender que a filosofia é pura razão, é puro Aristóteles, te lembra? Realidade concreta, ok? Se eu entender que a filosofia é puro Aristóteles, eu vou dizer que na Idade Média não teve. Na Idade Antiga, ok? Com Sócrates, Platão e Aristóteles, essa filosofia vai ficar mais voltada para a cidade, para a política, para a ética. E aí a gente vai dizer que Sócrates, Platão e Aristóteles eles vão trazer uma ontologia e uma antropologia. Ontologia é a filosofia do ser. A tua pergunta existencial. Eu vim para esse mundo para quê? Qual é o meu sentido da existência? Eu vivo para quê? Ok? Essas perguntas, elas são perguntas ontológicas. Eu tenho essência? Qual é a essência da raça humana? Essas questões são ontológicas. E o que seria a questão antropológica? Envolve essa questão também, mas a antropologia vai envolver assim, ó, como é que o homem deve viver? Como é que o homem deve conviver? Qual que tipo de harmonia uma comunidade, uma sociedade deve estabelecer? E essa discussão, né, antropológica e ontológica vai vir com os principais ali, Sócrates, Platão e Aristóteles. Logo após Aristóteles, vai aparecer um período helenístico, um período extremamente importante para a filosofia, que a gente vai, obviamente, aprofundar em outros momentos, tá? Pensando aqui, então, turma, já na questão medieval, a filosofia medieval, ela é uma filosofia cristã inicialmente, tá certo? É uma filosofia cristã, é uma filosofia que é dividida em dois períodos. Então, os dois principais períodos dessa filosofia medieval patrística e escolástica. A patrística é o início da filosofia em que os primeiros padres da igreja começam a escrever essa filosofia. E quando eu digo assim, professor, que filosofia é essa que os padres estão tentando escrever? Eles estão tentando, de novo, né, repito, vocês estão me ouvindo, gente? Tá me escutando? Sim. Ok. Então, a filosofia medieval da patrística é a tentativa de, bom, eu não posso, embora tenha acontecido, tá bom? Mas os principais ali, Agostinho, por exemplo, eu não posso, a ferro e fogo, provar a existência da divindade. Então, eles vão usar a filosofia na tentativa de influenciar, a tentativa de falar do divino, a tentativa de criar uma subjetividade religiosa naquela época. E a escolástica é um momento, né, que vai começar no final da Idade Média a surgir as primeiras universidades. E esse momento da filosofia medieval eu acho sensacional, porque eu sempre digo nas aulas que foi o momento em que, providentemente ou não, a Igreja Católica, naquele momento, ela deu um pequeno tiro no seu pé. Porque no momento que ela cria as primeiras universidades, ela vai colocar, obviamente, as elites para estudar e os próprios padres. E nesse estudo universitário, os próprios padres vão começar a se dar conta de situações que a igreja estava totalmente errada por milênios, né, por 1.500 anos. Então, eu digo que a revolução científica de Nicolau Copérnico, de Giordano Bruno, que já é o início da Idade Moderna, essa reflexão desses padres, né, o Nicolau Copérnico, ele era um monge católico. Ele é o cara que vai primeiramente brigar com a igreja naquela discussão do heliocentrismo e do geocentrismo. Então, aí, as igrejas daquele momento ali fundam as universidades, a elite está estudando, a elite está construindo conhecimento. Nesse momento, a filosofia, de certo modo, já volta a ser autorizada, porque lá no século V, a filosofia clássica ela foi proibida. Nesse momento, até mesmo por uma resistência dos próprios alunos e filósofos que estão nascendo nesse momento, eles começam a querer estudar novamente a filosofia clássica. Juntamente com isso, também está se iniciando aquela ideia do Renascimento. O Renascimento, que é o início da Idade Moderna,
é a tentativa de resgatar também a filosofia grega e aquela cultura grega. Claro, é um resgate com uma releitura, mas o Renascimento é a tentativa de resgatar. Então, nesse momento, a religião está sendo colocada em xeque, né? E o início da Idade Moderna é uma crítica à religião na tentativa de ter autonomia das ciências, numa construção de novas ideias, de novas filosofias. Discussões dentro da filosofia medieval. Tem muita coisa. Vamos pensar que a filosofia medieval, ela historicamente, ela tem 1000 anos, mas a filosofia medieval, ela vai nascer com a figura de Jesus. Porque se a Bíblia, né, se a escritura cristã é toda na tentativa de falar de Deus e de Jesus, e dentro do nosso calendário gregoriano, Jesus ele está nascendo no ano 0, ou tem um erro histórico ali, tá? 3 anos antes de Cristo, ou 3 anos depois de Cristo, é que nasce Jesus Cristo. Houve um erro histórico que o professor não se recorda muito, honestamente. Mas a gente sabe que Jesus não nasceu no ano 0. Olha que doido, mas houve um errinho ali histórico de calendário. Mas foi essa figura, no caso, né, que vai criar um novo paradigma para o mundo depois, a posterior, né? Então, a filosofia medieval é uma coisa de 1500 anos. Então, tem muita coisa ali dentro. Mas as principais aqui que eu coloquei, né? Provas da existência de Deus é uma das maiores preocupações. A origem do mal, livre-arbítrio. Afinal, nós somos livres ou não somos livres? Essa é uma discussão da Idade Média. Deus existe ou não? Qual é a relação de fé e razão? A fé e razão caminham juntas? São tão antagônicas assim? A existência de Deus até hoje atual. Sim, sempre. Isso sempre vai girar dentro da filosofia, em outras discussões, até na discussão do bar, né? Pensar, o pessoal começa a devanear, o pessoal do bar, olha, fala tudo. Enfim, então, aqui, alguns assuntos importantes para a filosofia medieval. Realismo e nominalismo são coisas assim, ó, não são complicadas, tá? Mas eu não vou usar o tempo da aula 3 para falar sobre isso. Quando a gente entrar a fundo em filosofia medieval, o professor vai falar sobre essas questões aqui. Entrando na filosofia moderna, ok? Uma das principais coisas que está acontecendo aqui é a crítica ao cristianismo. Então, existe o início da filosofia moderna, existe um reflorescimento, existe um renascimento, existe a reforma. Vamos pensar que Lutero, no início da filosofia moderna, da Idade Moderna, Lutero ele está sendo excomungado da Igreja Católica, e ele é o primeiro cara que vai defender a liberdade de interpretação da Escritura, porque por 1500 anos, ou melhor, ali por 1000 anos, era a igreja que controlava qual era a interpretação correta da Escritura, sagrada, cristã, enfim. Então, Lutero, ele é o cara que vai defender a liberdade de interpretação, e ele é o primeiro cara que vai tirar a Bíblia do latim e vai fazer uma nova tradução. Ele vai traduzir a Bíblia em latim, que só os padres tinham conhecimento. Então, o povo, vamos pensar, a massa popular não sabia latim. Vamos pensar que o pessoal está trabalhando, o pessoal é trabalhador, camponês, o pessoal não sabe latim. Quem é que sabe latim? A elite e os padres. Então, Lutero já estava se dando conta de que, que adianta, né? Uma cerimônia, um ritual religioso em latim, se ninguém entende, bolhufas, inclusive a escritura em latim. Então, ele vai lá e traduz para o alemão. Então, a primeira língua que a Bíblia se criou ali, enfim, depois do latim, foi o alemão. Isso em função do Copérnico. A revolução científica, o humanismo, que era a tentativa, né, não só de retornar para o universo grego, mas a tentativa de olhar mais para a humanidade, olhar mais para o homem. E quando eu falo homem aqui, na linguagem da época, né, olhar para a humanidade, olhar para o homem, olhar para a mulher, olhar para a sociedade. Então, tudo isso é filosofia moderna. Filosofia moderna também é o início da política, como a gente entende, é o início do Estado.
Existe um trio de filósofos extremamente importante, que são os contratualistas. Nesse momento, o rei, ele quer mais poder, ele quer tirar o poder da religião, porque a religião tinha o papel de Estado naquele momento. Então, a religião católica tinha um papel de Estado. Então, quanto menos poder para a igreja e mais poder para o rei, melhor era. Então, inicia-se aqui também o absolutismo monárquico, que depois vai ser, de certo modo, derrubado pelas ideias iluministas. Então, a filosofia moderna é complexa, ela é grande, ela tem a revolução científica, ela tem várias facetas e várias reflexões que levam ao entendimento de que a igreja não representa mais, as ideias espirituais e religiosas, elas não podem conduzir o rumo da sociedade, criar a subjetividade, a gente precisa voltar para um caminho da razão, voltar para um caminho da ciência, voltar para um caminho da liberdade, e sim, vai chegar uma hora que o próprio rei ali, absoluto, também está fazendo mal, e vai começar as revoluções políticas, a ideia da república. E esses filósofos ali, contratualistas, eles vão falar sobre que relação esse Estado deve ter com a sociedade. Então, isso é algo que o Enem gosta bastante, porque o Enem trabalha bastante a filosofia política. Então, dentro da filosofia política, a gente vai trabalhar o Maquiavel, dentro da filosofia política, a gente vai trabalhar John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, e a partir dessas ideias políticas, de como deve ser a relação de um Estado com a sociedade, vai começar também a surgir através das revoluções políticas, as ideias políticas econômicas. Vai começar o marxismo, o liberalismo, o socialismo científico, o socialismo utópico. Então, vai começar, a filosofia vai começar a migrar por uma reflexão mais sobre a política, ok? Principais filósofos da modernidade, é uma multidão, tá certo? É uma multidão. O tempo é curto, mas a ideia é trabalhar, pelo menos assim, os principais de cada período, para que a gente possa compreender esse panorama, tá certo? E vamos lá. Para acabar aqui a questão da modernidade, tá? O início da modernidade é o foco total na ciência, no progresso e na razão. Repetindo, eu quero abandonar as ideias religiosas como condutoras da sociedade. Passo, Flávia, passo sim. Professor Mauro Ramos, ok? Professor Mauro Ramos. O início da modernidade é essa tentativa, né? Não quero mais espiritualidade, não quero mais religiosidade, eu não preciso da igreja para conduzir as minhas ideias. Depois, começa-se a ideia de que eu também não preciso do Estado para conduzir a minha vida social, política e econômica. Então, começa, no final da modernidade, a ideia de que eu sou um sujeito autônomo. Eu tenho autonomia para viver em liberdade. Liberdade de quem? Livre de quem? Da igreja e do Estado. Então, o final ali da modernidade começa a entrar essas ideias. Nós somos seres autônomos, não precisamos das instituições religiosas, nem do Estado, nesse momento ainda o rei, para tomar conta e governar a minha vida. Ok? E a modernidade vai se encerrar com Nietzsche, criticando o exagero que foi na busca da razão e do progresso. Gente, olha que louco. O Nietzsche, que é um filósofo que é muito queridinho dentro da filosofia, ele morreu no ano de 1900. Alguém pode me dizer que horas são? Porque eu nem na sociologia entrei ainda, né? Alguém pode me dizer as horas, porque eu tô assim... São 9h35. Então, vamos lá, minha querida. Nietzsche, obrigado, tá? Nietzsche foi um cara que morreu no ano de 1900. Ele não é profeta, ele não é vidente. Mas olha que bacana o que ele traz. Que esse exagero, né, do progresso da razão, do progresso científico,
do abandono de alguma maneira de algumas ideias metafísicas, enfim. Nietzsche é ateu, tá? Para Nietzsche, tipo, as divindades, elas são inexistentes, enfim. Mas ele começa a se dar conta que essa falta de encantamento, ok? Meio metafísico, meio... obviamente, o exagero na busca da razão, não vinha coisa boa. Então, eles começam a duvidar se a razão pode me levar à verdade. Olha que interessante nesse panorama. Lá na filosofia antiga, a razão me levará às verdades. Na filosofia medieval, Deus me leva às verdades. Na filosofia moderna, a razão tem que me levar às verdades. E Nietzsche olha para a razão e se dá conta, eu acho que a gente perdeu a mão. Rousseau é um cara que também vai se dar conta disso, que as pessoas estão muito racionais e menos emotivas. Para Rousseau, que também era um ateu, vamos pensar assim nesse sentido, tá? Nietzsche era ateu convicto, tá? Mas Rousseau, ele fechava com essa questão, mas ele se deu conta do seguinte, que, cara, tanta razão e pouca emoção. As pessoas não vivem mais em função de uma questão emotiva. Tanto que Rousseau é um dos pais depois do romantismo, tá? O romantismo, que embora seja uma escola literária também, o romantismo ele entra dentro da filosofia, ok? Para criticar os exageros da razão. Então, a razão que era tão ovacionada começa a ser criticada pelo romantismo, começa a ser criticada por Nietzsche, e ele não morreu. Mas olha, ele não morreu, desculpa, ele morreu em 1900, mas ele não viu o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois? Vamos lá, século XX. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise da Bolsa de Nova York, gripe espanhola, Guerra do Vietnã. Nunca morreu tanta gente no mundo como morreu ali. Nazismo, fascismo, ditaduras de extrema esquerda, ditaduras de extrema direita, nunca se matou tanto no século XX. Nietzsche não viu nada disso, mas ele deu um ar, sabe? Olha, gente, vai dar problema. Muita busca da razão, e essa razão não está resolvendo, não está fazendo com que a gente chegue, enfim, numa verdade. Até porque para Nietzsche não há verdade. Nietzsche é o cara que vai dizer que verdades inexistem, ok? Filosofia contemporânea, gente, aqui ainda filosofia moderna, filosofia contemporânea, ela é o momento mais alternativo da filosofia, porque a gente tem uma sensação de que não há existe uma linha de raciocínio, tá? Mas a gente tem a sensação de que cada um foi para um lado, porque existem várias escolas diferentes entre si, ok? Então, filosofia analítica, fenomenologia, essas palavras que o professor está colocando são escolas de pensamento, na tentativa de entender a realidade. Mas tem uma coisa que as unem, olha que bacana, que é a linguagem. Então, a filosofia contemporânea, ela começa a refletir se a filosofia da linguagem seria capaz de entender a realidade. E muitos vão dizer também que a nossa linguagem, ela é incapaz, ela é limitada para expressar o que de fato seria concreto, real. Mas esta filosofia contemporânea, ela não está focada na razão, não está focada em Deus, não está focada na ciência moderna, mas está focada num desenvolvimento da linguagem. E junto com isso, obviamente, vai surgir outras questões um pouco abraçadas na sociologia, tá certo? Então, a teoria crítica que tu tá lendo aí, né? A escola de Frankfurt, que é uma das escolas importantíssimas que constrói essa teoria crítica, ela tem um braço da sociologia, tá? Então, todas essas escolas, elas têm, pelo menos a maioria delas, um foco muito grande na linguística, tá? Então, existe um foco muito grande na linguagem. A linguagem como tentativa
né, de entender a nossa subjetividade, entender a construção da realidade. Como disse, bastante coisa, e aos poucos a gente vai, então, desmembrando, tá? Em sociologia, agora eu vou ter que... Tudo isso aqui tem relação com a filosofia contemporânea, tá? Em sociologia, a gente vai abordar duas coisinhas aqui, né? Essa identidade nacional e a religião, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, turma? Porque eu tô num monólogo aqui, gente, né? Mas eu entendo. Alguém tem alguma perguntinha? Quer falar alguma coisa? Te espreguiça aí na cadeira. Faz uma massagem no teu cérebro. Sem perguntas, tá ótima a aula. Continua o raciocínio, não Então perde. vamos embora. Vamos embora, qualquer coisa, pergunta aí, por favor, gente, tá? Dentro da sociologia, que o professor colocou várias coisas para você. Isso, boa. Então, dentro da sociologia, que o professor colocou bastante coisa, vamos falar desse mito fundador. Primeiro lugar, né? Olha só, alguém já ouviu aqui essas palavrinhas? Gambiarra, jeitinho brasileiro, né? Pragmático, achei que era só um termo. Pragmatismo é uma filosofia, ok? Extremamente paradigmática, objetiva, vai direto ao ponto, enfim, tá? Utilitarista também, resolve os problemas em si, sabe? Resolve os pepinos na hora. Então, pragmático. Mas, chegando na sociologia, a gente já ouviu esses termos, né? O jeitinho brasileiro, a gambiarra, enfim. Essa nossa identidade, que por vezes pode ser autoritária, que às vezes pode ser cordial. Vamos pensar assim, o brasileiro é uma mistura de autoritarismos, é uma mistura de cordialidades, né? Não coloquei ainda, Kailane, não coloquei ainda, minha querida, mas quando for assim, ó, 10 para 10, vocês me deem um toque, tá? Porque eu não estou vendo a hora aqui na minha frente. Então, essa identidade construída, criada, ela não é uma identidade mentirosa, perfeito? Mas ela é um pouco é generosidade, ela é adulterada, tá certo? Então, a nossa identidade brasileira, ela não é mentirosa porque ela é criada em cima dos nossos traços culturais, em cima das nossas manifestações culturais. Então, país do futebol, país do samba, país do carnaval. Então, todas essas linguagens que revelam a nossa identidade, ela não é uma identidade mentirosa, mas ela é adulterada. Ela é construída na necessidade de se expor para os outros países, enfim, e a necessidade da nossa subjetividade. A gente precisa de identidade, a gente precisa fazer parte. Então, quando se começou a se criar países, gente, quando os estados nacionais começaram a se transformar em países, eles não estavam preocupados só com a proteção geográfica ou territorial. Eles precisavam construir na sociedade uma unidade identitária, ok? Mas como é que tu constrói uma identidade identitária no nosso país, que ele tem um tamanho continental, que ele tem inúmeras manifestações, inclusive hoje, né, 22 de agosto, dia do folclore, várias histórias, várias manifestações culturais envolvendo o folclore. Como é que tu constrói uma identidade na tentativa da gente se sentir um, sabe? Porque eu sou o Mauro, tá? O Mauro é gaúcho, mas no jogo lá da Copa do Mundo da seleção brasileira nós somos 200 milhões de brasileiros querendo a vitória. Então, é necessário a construção de algo que nos una enquanto identidade, ok? Só que o modo como se construiu as coisas no Brasil foram deturpadas muitas vezes, adulteradas. Vou dar um exemplo, tá? Nós somos um país que no início do ano de 1900 defendia, ok, as liberdades. O Brasil, ele
importou as instituições, o Brasil, ele importou filosofias. Então, o Brasil adorava dizer que era iluminista. Liberdade, igualdade e fraternidade. O Brasil, no início do século XX, adorava dizer que eram liberais. Liberais econômicos. Olha só, o liberalismo econômico entrou com toda a força, o iluminismo entrou com toda a força, muito bem? O positivismo entra com toda a força, as liberdades entram, mas as ideias eram libertárias, mas o povo vivia processos de escravidão, processos de exploração do trabalhador. Então, a nossa realidade, ela era, no plano concreto, era não, né? No plano concreto, desigual, exploratória, racista. E no plano das ideias, se defendia ou se acreditava no iluminismo, no liberalismo, numa ideia de relacionamento harmonioso entre brancos e pretos naquele momento. Então, a nossa identidade, ela é construída, mas ela, de certo modo, ela sofre adulterações. E aí eu coloquei várias contradições, né? Numa sociedade que se diz cordial, numa sociedade que se diz das liberdades, né? A gente percebe até hoje a violência contra os povos, a exploração, aí pensando no início, né? A exploração das riquezas pelos colonizadores. Então, o Brasil, ele ainda tinha muito da coroa portuguesa, né, nos tirando a autonomia. Vamos pensar que na independência, né, a gente tinha, e aí vou deixar para o professor de história, enfim, mas na independência a gente tinha uma pseudo-autonomia, porque quem fez a independência, né, foi a família de Portugal, foi Dom Pedro. A República, né, demorou para chegar, e a República que defendiam as liberdades, né, mesmo que tenha acabado ali a escravatura também, o negro, ele segue escravo, ele segue ele segue na condição de escravo. Dentro daquela teórica, e assim, ó, Gilberto Freire, que é um sociólogo, ele nunca falou em democracia racial, mas quando as pessoas leem Casagrande e Senzala, dá a ideia de que senhores e escravos viviam, de certo modo, em harmonia. E, muitas vezes, tem pessoas que ainda vão dizer que, de certo modo, os senhores e escravos viviam em harmonia, e um dos retratos dessa harmonia era a miscigenação dos povos ali. Mas a gente sabe que muito da miscigenação ali era também em função de abusos, né? Então, a mulher escrava, na condição de escrava, ela sofria duplamente. Sofria na situação da escravidão e sofria os abusos sexuais dos seus senhores. Então, muito ali da miscigenação está por trás também as mulheres que foram abusadas também. Então, é muita contradição num país que busca uma unidade, uma identidade. Quem constrói não foi passada. Quem constrói ainda não, Lucas. Quem constrói... Ô, prof, Oi. vendo a sua aula agora e prestando atenção, você acha que se nós não mudasse agora como estava, a gente não ia passar por essa mesma coisa agora, se não tivesse mudado tudo isso? Como disse esse ex-presidente, que ele tinha um lugarzinho lá só para comer gente? Pergunta de novo, minha querida, por favor, perdão. Pergunta de novo. Você não acha que o que nós estava passando com esse ex-presidente, o jeito que ele tratava as mulheres, o que acontecia? Ele mesmo falou que nós mulheres não tinha valor nenhum, que ele tinha um lugar lá, que ele tinha casa, mas ele tinha um lugarzinho lá que ele ganhava, que ele mesmo que ele tivesse a casa dele, que ele tinha um lugarzinho só para comer gente. Ele não faltava com respeito o tempo todo com as mulheres. Absurdo. Não, absurdo. E não tem nem o que dizer, né? Em pleno 2023, enfim, o presidente retratando, de certo modo, o reflexo de uma sociedade que ainda tem pensamentos assim, que ainda tem atitudes assim. Então, nós somos... Tem uma socióloga, que o nome dela é Lilian Watts,
e ela fez uma pergunta se eu não me engano, foi no mestrado ou no doutorado, e que ela vai entrevistar, então, uma certa parcela da sociedade, perguntando se aquela sociedade... Vamos imaginar, tá? É mais ou menos assim, ela perguntou para 100 pessoas se tu era racista, por exemplo, né? E essas pessoas disseram que 98% disseram que não eram racistas. E a segunda pergunta era, tá, mas tu conhece alguém racista? E essas pessoas responderam que sim, que conhecem. Qual é a contradição matemática aí? Será que 98% dos entrevistados conhecem esses 2% que se nomearam racistas? Né? Então, qual é a conclusão? Não sei se eu me fiz ser entendido. Qual é a conclusão? Que a gente nega os nossos machismos, os nossos racismos, mas a sociedade ainda é extremamente racista, machista, homofóbica. Com Então, certeza. essa linha de raciocínio machista, racista, homofóbica, ela perdura. Essa linha de raciocínio, ela se faz presente até os dias de hoje. Com certeza. E a gente se diz muito alternativa, a gente se diz muito das liberdades, mas tem certas coisas em nós que precisam ainda de transformação de mentalidade. Não, e Né? muitas vezes nós temos que se calar, né, por medo, por passar. Eu mesmo, muitas vezes eu tive que me calar, eu sou uma pessoa que discuto muito isso, né, eu trabalho com o público, é difícil para mim, mas eu sempre debati muito isso, eu tenho muita vontade de lutar por essas coisas, sabe, mas é muito complicado isso, mas eu acho que isso aí tem que mudar, né, e respeito, né, Sim. hoje é por mim, pela filha das minhas amigas, pelas minhas netas mais adiante, pelo filho dos meus amigos, das minhas amigas, sim, por todo mundo, né? E não aceitar, né? Não aceitar. Não aceitar, com certeza. Não Eu ficar mesmo agora, calado. sim, agora eu mesmo eu tenho até vergonha de falar, mas eu mesmo estando doente, eu fui há 2 semanas atrás, eu fui assediada por um colega meu de faculdade. E eu disse, se ele mais uma vez me assediar, eu boto ele na polícia. É isso aí. É isso aí, porque a gente precisa entender, né, que muitas vezes acontecem essas questões e as pessoas não procuram as vias legais, né? Sim. Seja por medo ou porque é muito burocrático o nosso país, e aí fica naquela sensação de impunidade. Não dá em nada. Sim, verdade. É uma vergonha, lamentável. Sim. Né? Então, assim, ó, é algo assim, ó, pensando um pouco na realidade de escola, né? As escolas ainda vivem essa questão do bullying também, né? Além dos racismos escolares, do machismo, mas o racismo dentro da escola é uma coisa complicadíssima, o bullying é complicadíssimo, e a gente tem vias legais, né? Então, assim, ó, o racismo é crime, o bullying é crime. Então, assim, professor, mas ele fez isso. Manda ele pagar em medida protetiva, mandando medida protetiva, não, perdão, manda ele pagar a cesta básica, vai fazer algum trabalho comunitário para pagar, mas não pode ficar impune, né? Sim, com certeza, concordo. impune. Sim, com certeza, é isso aí. Ô, professor, Oi. O que eu ia te perguntar? A minha professora de Sociologia indicou um livro, Quarto de Despejo. O senhor já ouviu falar alguma coisa assim do tipo? Que vergonha. Eu já ouvi falar, mas eu nunca li, meu amor. Eu tô começando a ler ele. Tipo, o início, assim, tá muito bom já. E qual é o assunto dele? O que tá te trazendo? Ele fala... vai abordando um monte de parte, assim, sabe? Tipo, ela é uma mulher que sofreu racismo. Tipo, essa parte, sabe? Que a sociologia meio que pega, assim, sabe? É muito bom, pelo menos, tipo, no meu ponto de vista, eu tô gostando. Eu vou criar vergonha na cara. E a gente vai fazer um trabalho sobre isso também. Que legal. O quarto de despejo. Tá. Ele é muito grande. Olha a minha preguiça de professor. Não é, professor, é tranquilo. Tá. Vou criar vergonha na cara. Vou começar a ler também, até mesmo para a gente comentar. Porque, assim, as próximas aulas de sociologia, a gente vai trabalhar marcadores de diferença.
Então, as próximas aulas de filosofia é sexualidade, gênero, etnia, raça. Então, para o professor poder trazer essa literatura que vocês estão lendo, sabe? O professor vai conversar para vocês assim, a literatura na minha vida é uma lacuna, sabe? É uma lacuna, mas um dia, lá na finaleira, assim, aquele carreteiro a gente partilha, né? Eu tenho umas lacunas de formação que o professor precisa resgatar, e uma delas é a literatura, né? Então o professor eu vai era fazer o bem esforço para fazer essa preguiçosa, né? leitura. Tipo, Oi? eu era bem preguiçosa também, tipo, para leitura e coisa. Só que daí agora na escola a gente tá todo pau fazendo, tipo, artigo, sabe? Coisa, tipo, de formato de TCC e coisa já para ir aprendendo tanto Legal. em filosofia. A gente tá fazendo um trabalho fantástico em filosofia. O professor deu um tema para cada um e aí a gente tem que montar, tipo, um artigo em cima daquele da ABNT, eu acho, se eu não me engano, sabe? Com o modelo Perfeito. estruturado, tudo certinho. E aí eu peguei um tema que, tipo, que eu gosto muito, a violência contra a mulher, sabe? Eu tô fazendo esse tema. Que bacana. Gente, eu tô vendo que o pessoal tá dando boa noite. Olha só, presta atenção, turma, antes de ir embora. Esse slide ficou colado aqui bastante tempo, né? Mas eu penso que ele dá essa resumida, então, assim, para finalizar, de que a nossa construção, imagina um funil, tá? Imagina um funil em que a elite, em que a classe dominante colocou todas as nossas manifestações, só para encerrar, colocou todas as manifestações culturais do Brasil, ok? E eles que vão decidindo o que vira identidade, o que não vira identidade, o que a gente vai legitimar, o que a gente vai deslegitimar. E muitas vezes aquilo que é legitimado também é adulterado. Por exemplo, o samba. O samba, raiz, nasce na periferia do povo negro. Esse samba, ele, quando as elites querem se apossar, querem dar o aval de que agora é legal, e no Brasil é um problema isso, gente, porque algumas manifestações culturais no Brasil precisam, olha meus dedinhos aqui, gente, precisam embranquecer para serem autorizadas. Então, algum exemplo aqui, ó, rap, rap é de ladrão, rap, não, rap não é legal. Quando o Gabriel Pensador começou a fazer rap, agora é bacana. A Umbanda, né, no início, muito mais afro-brasileira. Sofreu muito preconceito e ainda sofre. Mas hoje na Umbanda existe também a etnia branca. E agora, como é uma religiosidade de brancos e negros, também, de certo modo, hoje sofre um pouco menos de preconceito, passou a ser mais tolerada. Então, no Brasil, gente, a imagem de identidade, nesse sentido, ela é construída, inventada e adulterada. O samba, ele foi adulterado, ele foi, para ser, de certo modo, tolerado pela sociedade inteira, ou para agradar a sociedade toda, é isso o que as elites fazem com manifestações populares. O funk, o rap, o samba e tantas outras manifestações religiosas. E quem faz essa adulteração? Como assim? Pega o samba, modifica um pouquinho o samba para que a maioria das pessoas possam agora gostar. Quem faz isso é a indústria cultural, que também é um assunto que vai aparecer nas aulas. Queridos e queridas, sobre religião, eu vou gravar um videozinho, ok? Sobre a visão dos sociólogos, a análise dos sociólogos, eu não sei mais falar, gente, estou cansado. Análise da sociologia, dos pilares da sociologia sobre a religião. Porque não vai dar tempo de falar sobre isso. Tá bom, gente? Então, bom descanso. O professor vai encerrar a gravação agora. Ok, gente? Muito obrigado aí pela paciência, fraternidade. Eu já tinha colocado, Manu, deixa eu pegar aqui. Espera aí. Eu já tinha colocado a chamada. E eu coloquei e não falei nada. Que sacanagem. Tá aí, ó. Tá aí a chamada. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até a quarta aula. E, gente, assim, ó, lavando louça, estendendo roupa,
Bota os videozinhos para ficar ouvindo filosofia e sociologia. Tá certo, gente? Trabalhando aí, enfim. Né? Tá bom? Beijo para vocês. Vamos parar a gravação. Até